né? Talvez, com o tempo, eu mudando esse meu rótulo, eu falo assim, pô, mas passarinho talvez não seja tão perigoso assim, né? E eu confesso, eu estou tentando trabalhar essa questão do passarinho aqui, né? Estou tentando socializar com os passarinhos para ver que eles não são perigosos, eles têm um lado positivo e tudo mais. Isso em diversas questões da nossa vida, né? O que é perigo, o que não é perigo, o que é bom, o que não é bom, são tudo construções que a gente vai construindo, né? E aí, se a gente pensar até em preconceitos e em questões desse tipo, né? Como é que a gente define as coisas? Se a gente parar para questionar como é que a gente define, talvez a gente pode mudar a nossa definição e mudar até o estado emocional que a gente fica frente a essa definição, né? Isso ajuda bastante. Que eu acredito que esse processo já podemos entrar nessa, o que chamam de reavaliação cognitiva, né? Como a pessoa reavalia um trauma, uma imagem que ele tem sobre um grupo social, na relação de criar ou não uma discriminação de um comportamento em relação àquele grupo específico, ou por uma ideia que realmente ele não acredita por ter esse afastamento, e aí, por causa desse afastamento, dar uma repulsa, um nojo, e não querer entender mais sobre aquilo. Quando nós vamos fazendo essa reavaliação cognitiva, não digo que as relações ficam gostosas e fáceis, mas elas diminuem muito os desconfortos que vão sentindo nesse sentido, né? Principalmente aquelas pessoas que passam um trauma muito forte, né, Lucas? Essa exposição gradativa de reavaliação cognitiva facilita muito esse processo de recuperação por um trauma, um medo que a pessoa tem, uma fobia, né? Total. E eu acho que isso é bem interessante, né? Porque essa reavaliação, então, a gente dá esse nome porque a gente tem um rótulo, esse rótulo existe, a gente automaticamente, nosso cérebro é programado para criar impressões das coisas, né? Então a gente olha, a gente define que algo, às vezes sem pensar muito, a gente sabe que algo é bonito, que algo é feio, a gente cria essas impressões automaticamente, justamente para a gente não ficar gastando muita energia, né? Nosso cérebro faz isso. A questão tá o quanto que a gente consegue se dedicar, né? E de fato a gente se dedica para conseguir mudar esse rótulo, então, essa reavaliação do que a gente definiu, né, como rótulo. E aí é bem legal você trazer isso, né, esse termo, porque reavaliação cognitiva é eu olhar novamente para esse rótulo e tentar trazer uma outra perspectiva. Uma nova lente, né, como você falou. Exatamente, né, como, por exemplo, trazer um exemplo, né, que você falou da questão de laboratório, né, e do que eu venho estudando, né, por exemplo, a gente pegar uma tarefa onde eu mostro uma imagem muito negativa para alguém, a pessoa fica muito impactada com aquilo, né, só, às vezes até uma imagem, por exemplo, com sangue, com alguma coisa do tipo, e você falar para ela assim, tenta pensar que essa situação não é tão ruim, é difícil, né, mas, por exemplo, já aconteceu muito em laboratório de virar e falar assim, pensa que essa imagem que tem a pessoa machucada, né, que tem até uma situação com sangue, pensa que, na verdade, é a cena de um filme, e tudo isso é maquiagem. A pessoa, tá bom. E muitas vezes ela consegue recuperar a fisiologia dela, ela fica bem com essa situação. Então, ela só está reformulando. E aí, o que acontece, né? Quando a gente olha para a ciência, né, e começou a olhar para essa questão de reavaliar os meus rótulos, a gente começou a ver que a reavaliação cognitiva, ela poderia também ser uma estratégia de regulação emocional. Né? E aí, eu acho que, né, Matheus, talvez é interessante trazer para o pessoal que está assistindo aqui, né, um pouco o que é regulação emocional, né? A regulação emocional nada mais é do que nossa capacidade de alterar o nosso estado emocional para conseguir adaptar para uma determinada situação, né? Então, a gente está alterado emocionalmente porque algo aconteceu fora de mim, né? Então, na situação, no ambiente, por exemplo, ou algo que eu lembrei, muitas vezes eu me emociono porque eu lembrei de algo, né? Então, a coisa pode vir de dentro ou pode vir de fora, então eu posso ter esse meu estado emocional alterado, mas eu preciso me adaptar. E aí a gente linka direto com a questão social que a gente estava falando, né? Então, muitas vezes, eu gosto muito de pensar assim, regulação emocional é eu regular minha emoção para me adaptar, né? Mas não é só diminuir a emoção negativa, né? Então, não é só deixar de chorar ou deixar de ficar triste para poder me adaptar. Mas muitas vezes pode ser o contrário, né? Então, eu gosto muito do exemplo que às vezes pode ter acontecido alguma coisa, você lê alguma coisa no celular, começou a ter um acesso de riso num ambiente que você não pode rir. Você está no meio de um velório, talvez, não um sei. velório, né? Você está no velório e começa a ver ali, começa a dar uma gargalhada. Não vai ser legal. Socialmente, é o que vai acontecer. Pode ter consequências sociais, você não conseguir controlar a sua emoção, seja ela positiva ou negativa, né? E aí, claro, existem várias estratégias para a gente poder regular essas emoções, mas é muito interessante. Não, claro, defender a bandeira de que regulação emocional é controlar, é aumentar nosso controle de novo sobre as emoções, mas é conseguir, eu gosto muito do termo manejo, né?
é como é que a gente lida com as nossas emoções, adapta aqui, adapta ali, a gente vai alterando o nosso estado emocional para viver melhor, viver de uma forma mais... eu gosto do termo, conseguir essa harmonia emocional, né, nessa relação, como a gente sente, ter a consciência disso, né? Você para fechar nosso assunto, você que está assistindo, se você está gostando do assunto, quer entender mais sobre, como o Lucas citou, esse impacto da ciência afetiva, também com a ciência social, pode deixar um comentário, críticas com elegância nas palavras, é claro, são bem-vindas as críticas, e é claro, também vou deixar o e-mail do Lucas na descrição. Eles podem encaminhar um e-mail para você perguntando alguma coisa, indicações de artigos, leituras, né, Lucas? Tudo bem. Lucas, para fechar o nosso bate-papo, já passamos aí de 30 minutos de conversa, que dica você poderia dar, aproveitando que você falou de regulação emocional, para desenvolver, conseguir uma melhor harmonia emocional dentro dessa regulação emocional num dia estressante, ou numa intriga que a pessoa teve com a esposa, com o marido, com o filho, com a filha, dentro do trabalho? O que você poderia dar de dicas aí para o pessoal lapidar essa harmonia emocional, essa regulação emocional? Eu acho que o objetivo é sempre esse, né, Matheus? Eu acho que é como é que a gente se instrumentaliza para a gente conseguir viver melhor o nosso cotidiano. Eu acho que isso que é o fundamental. Eu acho que antes de passar uma estratégia, né, uma dica ali pontual do que fazer, eu acho que tem algumas coisas que ajudam já por base e já garantem bastante coisa para a gente, né? A primeira delas é lembrar que, como eu falei aqui agora há pouco, né, emoção tem muita característica fisiológica, né? E aí, por isso, o que eu aconselho, né? Quando a gente, como você falou, está no dia a dia, está estressado, saiu de uma reunião, está com algum estresse, como é que a gente consegue parar naquele momento e se perceber? Né? Então, talvez o primeiro passo seria assim, tentar controlar uma emoção, é pensar que essa emoção é você, né? É você naquele momento. Então, como é que você se percebe naquele momento? Percebe que às vezes está mais agitado, percebe que talvez está com uma sudorese, alguma coisa do tipo, e consegue fazer um momento de pausa para se perceber e até, como eu falei agora há pouco, né? Se percebendo, a gente consegue dar uma refinada para entender qual é essa emoção que a gente está tendo. Né? Então, esse é o primeiro passo. A segunda coisa que eu acho que é super interessante da gente pensar é o quanto que a gente, entendendo a nossa própria emoção, a gente consegue, de fato, né, tentar, olhando para essa fisiologia, a gente consegue entender quais são as nossas limitações naquele momento. Por quê, né? A gente tem alguns trabalhos, né, na ciência que mostram o seguinte: quando a pessoa está muito agitada emocionalmente, naquele momento, talvez a melhor estratégia para ela fazer não é ficar tentando pensar, falar assim, nossa, eu tô tão mal porque aconteceu um problemão na minha vida, deixa eu reformular como é que ele pode ser interpretado de outra forma. O que a gente sabe é que só vai aumentar seu estresse naquele momento. Né? Então, muitas vezes, se você estiver muito impactado emocionalmente, né, conseguir diminuir isso. Então, se distrair um pouco no momento, pensar em alguma coisa, deixar a poeira baixar, né, para justamente conseguir ter mais clareza mental para poder pensar, ressignificar, como é que eu poderia ter feito diferente, etc. Né? Talvez ele no trabalho, naquele momento, pedir uma licença para sair, respirar um pouquinho, né, ir no banheiro, né? Exatamente. Fazer uma respiração, né, conseguir aliviar um pouco, né, isso seria excelente. Agora, né, que aí é o ideal, pensando em melhores estratégias de regulação emocional. Se você já está um pouco mais com uma maior calma corporal, assim, né, vamos pensar assim, conseguir de fato pensar, né, reformular o que eu poderia ter feito diferente, como essa situação, eu gosto muito de pensar em extremos, né, então você vira assim, aconteceu uma situação ruim, o que essa situação deveria ter para ela poder ser boa? Será que eu conseguiria fazer isso aqui? Então, pensar nesses polos, né? Então, se algo é muito ruim, o que poderia ser se fosse muito bom? Se algo é muito bom, né? Ou no caso da risada, né? Se está rindo muito ali, o que você pode pensar assim? Não, calma, eu não posso rir. Então, reformular isso seria muito interessante, né? E pensando em dicas, né? Em como é que ferramentas, né? O que a gente sabe é que coisas, né? Ao longo da nossa evolução, como é que a gente faz para poder nos tornarmos, né, pessoas que conseguem regular melhor as próprias emoções. A gente sabe que essas coisas de controlar, isso que eu já falei, né, controlar as emoções ali é uma coisa que ajuda bastante, mas o que a gente percebe? Controle de respiração é uma coisa muito interessante, né, então meditações, elas vão ajudar muito, né, e eu acho que aí depende das emoções, da meditação, né, a gente pode tentar vários tipos de meditação, ela ajuda no nosso controle sobre as nossas emoções, e a gente sabe que também atividade física são atividades... Isso é de praxe, né? Não tem como. De praxe, ajuda em qualquer coisa, né? Isso vai ajudar bastante.
Sono também, depende da qualidade de sono da pessoa, né? Exato, eu acho que isso é uma coisa importante que você falou, né? Se a gente conseguir trabalhar qualquer coisa que vai alterar a nossa emoção pela base, isso já a gente já conquista bastante coisa. Então, será que a gente não se estressa mais num dia que a gente está mais cansado, com mais Exatamente, fome, exatamente. né? Então, isso é fundamental. É porque, infelizmente, tem um rótulo manchado a questão de dormir, que eu vou perder tempo, mas de fato, muito pelo contrário, né? Essa regulação emocional, ela dá um alicerce pelo sono ali fantástica, né? Total, total. Não esquecer que a gente tem as nossas racionalizações, as nossas emoções, mas por base a gente é uma máquina e a gente precisa garantir que a nossa biologia está funcionando adequadamente para a gente poder se socializar, se emocionar e viver o dia a dia. Poxa, Lucas, perfeito. Eu agradeço muito o seu tempo aqui batendo papo comigo, falando sobre a neurociência afetiva. Citou aí também em alguns momentos a neurociência social. Talvez pode ser um futuro vídeo para uma próxima temática. Que deixe um comentário aqui se você tem interesse nesse tema, com dicas, sugestões de futuros vídeos, que o Lucas com certeza será um pesquisador neurocientista que terei o maior carinho, o maior prazer, já tenho a amizade dele, em ter ele aqui compartilhando os conhecimentos. Obrigado, viu, Lucas? Obrigado, agradeço você, Matheus, e agradeço o pessoal aí acompanhando o vídeo. Eu acho que quanto mais a gente abordar esse tema, melhor vai ser para o nosso dia a dia e para saúde mental, comportamental, relacional, total. tudo, né? Show, Lucas. Obrigado, viu? Obrigado, Matheus.